Irã e Israel, a profecia esquecida que pode desencadear o fim. A importância profética de Elão. Elão não é apenas um nome esquecido em mapas antigos. É uma bomba relógio profética que atravessa toda a narrativa bíblica, desde os primeiros capítulos após o dilúvio até as profecias mais urgentes e perturbadoras sobre os últimos dias. Essa nação antiga deu origem ao povo persa e hoje corresponde ao sudoeste do Irã, sendo sua história nas escrituras um testemunho vívido e arrepiante do propósito eterno de Deus para Israel e as nações. Elão emerge nas páginas da Bíblia em contextos explosivos, juízo divino, alianças quebradas, conquistas devastadoras e, de forma surpreendente, restauração futura. Sua trajetória revela o padrão imutável de como Deus lida com os povos. Juízo implacável pela arrogância, mas misericórdia e restauração para aqueles que se voltam para Ele. Este estudo nos levará por uma jornada cronológica através da história de Elão, identificando os cumprimentos proféticos já realizados e aqueles que ainda aguardam sua consumação nos tempos finais, e que podem estar mais próximos do que imaginamos. Origens patriarcais. Elão, filho de Sem. A saga de Elão começa logo após o dilúvio. Gênesis 10, verso 22 registra com precisão. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Elão é apresentado como o primogênito de Sem, filho de Noé, estabelecendo sua linhagem semítica e colocando-o entre os povos que dariam origem às grandes civilizações do Oriente Médio. Seu território se estabeleceu na região montanhosa a leste da Mesopotâmia, com sua capital em Susã, uma cidade que se tornaria palco de eventos cruciais na história bíblica. A civilização elamita desenvolveu-se paralelamente às culturas suméria e acadiana, frequentemente em conflito com os poderes mesopotâmicos. Elão era uma das civilizações mais antigas e sofisticadas do mundo antigo, com escrita própria, arquitetura monumental e poder militar temível. Mas o que poucos percebem é que essa nação, desde sua origem, carrega um destino profético que ainda não se cumpriu completamente, e que pode estar prestes a se desenrolar diante de nossos olhos. Primeiro encontro bíblico, Abraão e Quedorlaomer. O primeiro encontro bíblico direto entre Elão e os patriarcas hebreus ocorre em Gênesis 14, versículos 1 a 17, durante o período de Abraão. O texto narra: Aconteceu nos dias de Arrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Guim, que estes fizeram guerra. Quedorlaomer, rei de Elão, lidera uma coalizão de 4 reis mesopotâmicos contra 5 reis cananeus. Durante esta campanha militar, Ló, sobrinho de Abraão, é capturado. Abraão, com 318 homens treinados de sua casa, persegue e derrota os invasores, resgatando Ló e todos os bens. Esta profecia cumpriu-se por volta de 2000 a.C. Durante o período patriarcal, quando Abraão derrotou a coalizão liderada por Quedorlaomer, rei de Elão, demonstrando que a vitória pertence ao Senhor, não à força militar, conforme Gênesis 14, versos 15 e 16. Silêncio profético, período dos juízes e monarquia unida. Durante o período dos juízes e da monarquia unida sob Saul, Davi e Salomão, Elão mantém-se relativamente ausente das narrativas bíblicas diretas. Este silêncio não indica irrelevância, mas sim que Elão não estava em conflito direto com Israel durante este período. Enquanto Israel lutava contra cananeus, filisteus e outros povos vizinhos, Elão desenvolvia sua própria história a leste, frequentemente em conflito com os impérios mesopotâmicos. Arqueologicamente, sabemos que Elão experimentou ciclos de independência e subjugação, atingindo seu apogeu cultural e político por volta de 1500 a 1100 a.C. Contemporâneo ao período dos juízes em Israel. O silêncio profético sobre Elão durante este período pode ser interpretado como um tempo de espera divina, enquanto Deus estabelecia seu reino através de Israel, preparando o cenário para as grandes profecias que viriam através dos profetas do período monárquico dividido e do exílio. Profecias de Isaías, Elão na descendência da monarquia dividida. Após a divisão do reino de Israel, os profetas começaram a pronunciar oráculos não apenas contra Israel e Judá, mas também contra as nações circunvizinhas e os grandes impérios.
É neste contexto que Elão aparece nas profecias, particularmente em Isaías, que ministrou aproximadamente entre 740 e 686 a.C. Em Isaías 11, verso 11, encontramos uma referência profética significativa. Naquele dia o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado, da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das ilhas do mar. Esta profecia fala de uma reunião futura do povo judeu disperso, incluindo especificamente Elão. Cumpriu-se parcialmente em 538 a.C., durante o reinado de Ciro, o persa, quando os judeus dispersos em Elão retornaram do exílio babilônico, conforme Esdras 1, versos 1 a 4. Contudo, aguarda seu cumprimento final nos últimos dias, quando Deus reunirá o remanescente de Israel de todas as nações, incluindo as regiões do antigo Elão, atual Irã, no contexto da restauração final de Israel e do estabelecimento do reino milenar, conforme Mateus 24, verso 31. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Outro texto crucial de Isaías sobre Elão encontra-se em Isaías 21, verso 2. Uma dura visão me foi anunciada, o pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, Sitia, ó Média, já fiz cessar todo o seu gemido. Este oráculo refere-se à queda da Babilônia, profetizando que Elão e a Média seriam os instrumentos divinos para destruir o Império Babilônico, fazendo cessar o gemido dos cativos, incluindo os judeus exilados. Esta profecia cumpriu-se literalmente em 539 a.C., quando o Império Medo-Persa, com participação elamita significativa, conquistou Babilônia, conforme Daniel 5, versos 30 a 31. Isaías 22, verso 6 menciona Elão novamente em um contexto de juízo. Porque Elão tomou aljava, com carros de homens e cavaleiros, e Quir descobriu o escudo. Este versículo faz parte de uma profecia sobre o cerco de Jerusalém, possivelmente referindo-se ao ataque assírio de Senaqueribe em 701 a.C. ou profeticamente ao futuro cerco babilônico. A menção de Elão indica que contingentes elamitas serviam nos exércitos dos grandes impérios que ameaçavam Judá. Esta profecia cumpriu-se durante o reinado de Ezequias em Judá, quando forças assírias, possivelmente incluindo mercenários elamitas, sitiaram Jerusalém, conforme 2 Reis 18, verso 13. A profecia central de juízo e restauração de Elão. O período do exílio babilônico foi um dos momentos mais traumáticos para Israel, mas também um tempo de intensa atividade profética. Foi precisamente neste contexto que Deus levantou profecias específicas sobre Elão. Jeremias 49, versos 34 a 39 contém o oráculo mais extenso e significativo sobre esta nação, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá. Esta profecia foi dada no início do reinado de Zedequias, entre 597 a 596 a.C., antes da destruição final de Jerusalém. O arco quebrado, do passado ao presente. O versículo 35 de Jeremias 49 declara: Eis que quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder. Esta profecia anuncia a destruição do poder militar de Elão, famoso por seus arqueiros. O arco simboliza a força e a capacidade de defesa e ataque da nação. Nos últimos dias, o arco de Elão assumiu uma forma muito mais letal. O Irã desenvolveu armas nucleares, mísseis balísticos de longo alcance e drones sofisticados que ameaçam toda a região do Oriente Médio. Seu arsenal inclui mísseis capazes de atingir Israel e além, representando o principal do seu poder na atualidade. A profecia permanece atual, assim como Deus prometeu quebrar o arco dos arqueiros elamitas, ele quebrará o poder militar iraniano, seus mísseis, ogivas nucleares e drones. Em um juízo divino que desarmará a nação e abrirá caminho para sua futura restauração. Dispersão e juízo total. O versículo 36 prossegue: E trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro cantos dos céus, e os espalharei por todos estes ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. Esta é uma profecia de dispersão total, indicando que os elamitas seriam espalhados em todas as direções, perdendo sua coesão nacional e territorial.
O versículo 37 intensifica o juízo. Por que farei que Elão se esmoreça diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. Esta seção descreve a derrota e aniquilação de Elão por seus inimigos, como resultado direto da ira divina. O trono de Deus estabelecido em Elão. O versículo 38 é uma declaração de soberania divina absoluta. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor, Jeremias 49, verso 38. Isso significa que Deus assumirá controle direto sobre a nação, removendo suas estruturas de poder autônomas e estabelecendo seu domínio. Para que esta profecia se cumpra, é necessária a destruição da ditadura do regime islâmico que atualmente governa o Irã e ameaça toda a região com sua ideologia radical e arsenal militar. A promessa surpreendente de restauração. Mas, após todo o juízo pronunciado, vem uma promessa surpreendente no versículo 39. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Esta é uma das promessas mais notáveis das Escrituras, pois Elão não era parte do povo da aliança. A expressão nos últimos dias aponta para o período escatológico, indicando uma restauração espiritual e possivelmente física do povo iraniano. A sequência profética é clara. Primeiro, a queda do regime dos ayatolás e a destruição de seu poder militar, depois, o estabelecimento do trono de Deus sobre a nação, e, finalmente, a restauração dos cativos de Elão, uma promessa de avivamento espiritual sem precedentes na história do Irã. O exílio babilônico e as visões de Daniel em Suzã. A queda da Babilônia ocorreu em 539 a.C., conforme Daniel 5, versos 30 e 31. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. A Babilônia caiu diante das forças medo-persas, que incluíam contingentes elamitas, cumprindo assim a profecia de Isaías 21, verso 2. Antes dessa queda, em 551 a.C., terceiro ano de Belsazar, Daniel já havia recebido visões cruciais estando em Suzã, a capital de Elão. Daniel 8, versos 1-2 narra: No ano terceiro do reinado do rei Belsazar apareceu-me uma visão, a mim, Daniel. Eu estava olhando na visão, e sucedeu que, quando olhava, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão, e vi na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Esta localização não é acidental, pois Suzã se tornaria uma das capitais do Império Persa que libertaria os judeus. Nessas visões, o Império Medo-Persa foi representado por um urso em Daniel 7, verso 5, com 3 costelas na boca simbolizando suas 3 grandes conquistas: Lídia, 546 a.C., Babilônia, 539 a.C., e Egito, 525 a.C. A ordem devora muita carne e reflete sua voracidade expansionista que dominaria o mundo antigo. Significativamente, Daniel recebeu essas revelações justamente em Elão, região que seria absorvida por esse mesmo império, e que, segundo Jeremias 49:2-39, experimentará restauração divina nos últimos dias. O período persa, Elão no auge e a conexão persa-elamita. O período persa representa o momento de maior proeminência de Elão na história bíblica. Com a ascensão do Império Aquemênida sob Ciro, Suzã, a antiga capital elamita, tornou-se uma das principais capitais administrativas do maior império que o mundo havia visto até então. É crucial entender que os persas mencionados na Bíblia, que formaram o poderoso Império Medo-Persa, eram descendentes de Elão. Esta conexão é vital para compreender como Deus usou uma nação gentia, com raízes elamitas, não apenas para libertar seu povo, mas também para preservá-lo e posicioná-lo estrategicamente para o cumprimento de propósitos futuros. Ciro, o Grande, descendente de Elão e instrumento de Deus. Em 538 a.C., Ciro, o persa, emitiu seu famoso decreto. Esdras 1, versos 1-4 registra: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra,
e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém. Ciro, com sua herança elamita persa, liberta os judeus, tornando Elão, através da dinastia persa, um instrumento de restauração divina. Esta profecia cumpriu-se em 538 a.C. Quando Ciro emitiu o decreto permitindo o retorno dos judeus a Jerusalém e a reconstrução do templo, conforme Isaías 44, verso 28 e 45. A reconstrução do templo foi finalmente completada em 516 a.C., durante o reinado de Dário I, outro rei persa de linhagem elamita, como registrado em Esdras 6, versos 14 a 15. Ester em Susã, preservação dos judeus. O livro de Ester, que se passa em Susã, a capital de Elão, narra a preservação milagrosa dos judeus em todo o Império Persa. Ester 1, versos 1 a 2 abre com esta localização: sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã. A trama, que ocorreu entre 483 a 473 a.C., envolve uma conspiração genocida contra os judeus, revertida pela intervenção divina através de Ester e Mordecai. Esta preservação cumpriu-se durante o reinado de Xerxes I, Assuero, quando os judeus foram salvos de um genocídio planejado por Amã em Susã, conforme Ester 9, verso 1 e 2. Mais tarde, em 458 a.C., Esdras, o escriba, liderou um grupo de exilados a Jerusalém com a missão de restaurar a observância da lei de Deus e ensinar as Escrituras ao povo, conforme Esdras 7, versos 6 a 10. E em 445 a.C., Neemias, copeiro do rei Artaxerxes, recebeu permissão para reconstruir os muros de Jerusalém, como em Neemias 2, versos 5 e 6 registra. O declínio, períodos helenístico e parta. A conquista de Alexandre, o Grande, em 331 a.C., marcou o fim do Império Persa e o início de um novo capítulo na história do Oriente Médio. Daniel 8, versos 20 a 21 havia profetizado este evento. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Alexandre conquistou todo o Império Persa, incluindo o território de Elão e sua capital Susã, derrotando Dário III. Esta profecia cumpriu-se com a conquista do Império Persa pelo Império Grego. A helenização que se seguiu teve impacto profundo sobre a identidade elamita. A cultura, língua e instituições gregas foram impostas sobre os territórios conquistados. Susã perdeu seu status de capital imperial, e a população elamita foi gradualmente absorvida pela cultura helenística. Este processo representa o cumprimento parcial da profecia de Jeremias sobre a dispersão de Elão e a quebra de seu poder. Após a morte de Alexandre em 323 a.C., seu império foi dividido entre seus generais. O território de Elão ficou sob controle do Império Seleucida. Por volta de 141 a.C., os partos conquistaram a região, incluindo a Mesopotâmia e o território elamita, estabelecendo o Império Parto. A profecia de Jeremias 49, versos 35 e 36, que anunciava a dispersão de Elão e a quebra de seu poder, teve um cumprimento parcial a partir de 331 a.C. com Alexandre, continuando através da dominação helenística e parta, que resultaram no declínio e absorção da identidade elamita. O cumprimento completo e definitivo desta profecia, porém, aponta para os últimos dias, conforme declarado em Jeremias 49, verso 39, indicando que eventos futuros ainda trarão o juízo final e a restauração prometida para Elão. Pentecostes. Elamitas ouvem o Evangelho. O Novo Testamento contém uma referência surpreendente e profeticamente significativa a Elão, demonstrando que ainda havia pessoas identificadas como elamitas no primeiro século. Esta menção ocorre no evento mais importante da história da Igreja, o dia de Pentecostes. Atos 2, versos 1 a 4 descreve o derramamento do Espírito Santo, e Atos 2, versos 8 a 11 registra a lista de povos presentes. Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos?
Partos e Medos, Elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. A menção específica de Elamitas nesta lista é profeticamente carregada. A menção específica de Elamitas nesta lista é profeticamente carregada. Confirma que ainda havia uma identidade elamita reconhecível no primeiro século, provavelmente referindo-se a judeus da diáspora que viviam em território elamita ou pessoas de origem elamita convertidas ao judaísmo sob a influência do profeta Daniel. Mais importante ainda, elamitas estavam entre os primeiros a ouvir o evangelho em seu próprio idioma no dia do nascimento da igreja. A profecia de Jeremias 49, verso 39, farei voltar os cativos de Elão, começou a se cumprir inicialmente por volta de 30 depois de Cristo, durante o Pentecostes, quando elamitas ouviram o evangelho em sua própria língua e se converteram a Cristo, marcando o início da restauração espiritual de Elão, conforme Atos 2, versos 8 a 11. A Era Moderna, Irã e a Batalha Espiritual. O território do antigo Elão corresponde hoje principalmente ao sudoeste do Irã, especialmente à província de Cuzistão. A história moderna desta região tem sido marcada por turbulência política, conflito e, surpreendentemente, por um dos movimentos de crescimento cristão mais notáveis do mundo contemporâneo. O problema do Irã, como Daniel compreendeu em seu tempo, é fundamentalmente espiritual, não meramente político. O povo iraniano é vítima de extremismo religioso e radicalismo. Hoje sabemos que milhares foram assassinados e martirizados no Irã. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, promete restaurar Elão depois de quebrar o arco. A batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais que controlam a região, como revelado em Daniel 10, versos 13 e 20 sobre a potestade conhecida como Príncipe da Pérsia. Porque nenhum acordo de paz funcionará. É imperativo compreender que nenhum acordo de paz humano terá sucesso duradouro no Oriente Médio, porque o problema é espiritual, não político. A profecia de Jeremias 49, verso 39, nos últimos dias farei voltar os cativos de Elão, está sendo cumprida agora, desde 1979 até o presente, com o avivamento espiritual e a conversão de centenas de milhares de iranianos ao cristianismo, apesar da perseguição severa imposta pela teocracia islâmica. Cenário profético futuro, a quebra do arco de Elão. A profecia de Jeremias 49, verso 35 declara, eis que quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder. Este arco representa o arsenal nuclear, os mísseis balísticos, os drones e a ideologia extremista que dominam o Irã hoje. Esta quebra deve acontecer primeiro, somente depois, a verdadeira restauração prometida virá. Será este o momento crucial da libertação do povo iraniano? O Oriente Médio vive tensão sem precedentes, porta-aviões americanos, submarinos nucleares, caças F-35 e mísseis Tomahawk cercam o Golfo Pérsico. Israel está em alerta máximo. O programa nuclear iraniano avança. A retórica apocalíptica dos ayatolás contra Israel intensifica-se diariamente. O arco de Elão nunca esteve tão armado, e tão próximo de ser quebrado. Aguardamos o cumprimento final desta profecia, a estrutura de poder extremista será quebrada por colapso interno, conflito militar ou intervenção divina direta. Em seguida, haverá um massivo despertar espiritual, milhões de iranianos se voltando para Cristo, como já está acontecendo clandestinamente. Possíveis acordos de paz temporários darão falsa segurança antes da grande tribulação. O Irã poderá ressurgir na confederação de Gog e Magog, Ezequiel, capítulos 38 e 39, para invadir Israel. Mas Cristo Jesus intervirá pessoalmente, destruindo os exércitos invasores e estabelecendo seu reino milenar de Jerusalém. A profecia está se cumprindo diante de nossos olhos. O arco está prestes a ser quebrado. A restauração virá. A fidelidade de Deus e a esperança para Elão. A história de Elão nas Escrituras revela a fidelidade inabalável de Deus às suas promessas. Deus tem trabalhado seus propósitos nesta nação, mostrando juízo, misericórdia e restauração. O povo iraniano não é árabe, mas elamita, descendente de Elão.
São persas, herdeiros de uma civilização milenar que libertou os judeus da Babilônia. Vítimas de ideologia extremista que não os representa, vivem há mais de 46 anos sob a opressão da teocracia dos ayatolás. A promessa de Jeremias 49, verso 39 é um farol de esperança: nos últimos dias farei voltar os cativos de Elão. Dada há mais de 600 anos, ela se cumpre no avivamento extraordinário no Irã. Milhares são libertos do cativeiro espiritual, encontrando nova vida em Jesus através de sonhos, visões e encontros sobrenaturais. Jeremias 49, verso 38 declara: E porei o meu trono em Elão. Deus estabelecerá seu trono sobre esta nação nos últimos dias, após a quebra do Arco de Elão. Verso 35, desmantelando o poder opressor, libertando o povo. A batalha pelo Irã é espiritual. O povo iraniano não é nosso inimigo, mas vítima do extremismo opressor. A verdadeira paz virá com a intervenção do Messias. O avivamento atual é um sinal inicial da restauração final. Como igreja, declaramos: amamos o povo iraniano. A história de Elão nos ensina que nenhuma nação está além da graça de Deus. Nenhum período de trevas é escuro demais para a luz do Evangelho penetrar. As promessas de Deus são certas. Convocamos a Igreja Brasileira a um movimento nacional de oração pelo povo persa. Clamemos pela libertação do Irã da opressão teocrática, por dias de paz, justiça e liberdade. Oremos pelos crentes perseguidos que arriscam suas vidas diariamente. Supliquemos pelo cumprimento da promessa de Deus de estabelecer seu trono em Elão. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Elão, complete a obra que começou. Que o dia chegue logo, quando elamitas, israelenses, persas, judeus e pessoas de toda a nação se ajoelharão juntos, confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus quebre o arco de Elão. Que liberte o povo persa. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like para que o YouTube leve essa palavra profética a mais pessoas. Compartilhe este vídeo. Você estará sendo um instrumento de Deus para espalhar o Evangelho através do canal Fundamentos da Fé Bíblica. Professor Antônio Lima. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2026. Baixe gratuitamente o PDF completo deste vídeo no início da descrição. Um material exclusivo para você estudar e compartilhar. Juntos, vamos alcançar nações com a verdade da palavra.